prazer que venho para falar para vocês hoje da importância da estimulação da linguagem para o desenvolvimento da linguagem escrita. Quando pensamos em desenvolvimento, estamos pensando em algo que acontece por meio da interação com o outro. Não é algo inato, algo que segue etapas pré-estabelecidas, como estágios pré-estabelecidos. Acreditamos que esse desenvolvimento acontece por meio dessa interação com o outro. Essa interação será propiciada por meio da linguagem. Pensamos nessa atuação de significar essa linguagem não verbal, como também essa linguagem verbal. Proporcionar a esses oportunidade de diálogo por meio dos processos significativos. Sabemos que crianças com transtorno do espectro do autismo apresentam o que nós chamamos as ecolalias, as falas muitas vezes sem uma função, mas cabe a nós darmos significado a essa fala, darmos uma importância, criar momentos de contextos dialógicos para que essa fala seja primeiramente estereotipada, seja uma ecolalia. Devemos transformar essa fala, dando significado dentro de um contexto proporcionado a nós. É com esse olhar que venho falar hoje da importância de brincar com os sons da fala. Deste modo, o processo de alfabetização será proporcionado por meio do que chamamos de consciência fonológica, ou seja, requer formas lúdicas de trabalho. Ao trabalhar a consciência fonológica, estamos trabalhando o quê? Os sons da fala. Queremos que essa criança, que esse adolescente saiba brincar com esses sons, saiba manipular esses sons da fala, criando novas oportunidades de diálogos através da expansão desse vocabulário receptivo, desse vocabulário expressivo, criando novas formas de brincar, de conhecer esses sons. Existem muitas maneiras de se trabalhar a consciência fonológica, mas se essa consciência for trabalhada pelo jogo do brincar, do faz de conta, de uma forma lúdica, o processo será mais satisfatório. Primeiramente, devemos nos perguntar: o que é consciência fonológica? Que eu falo que é um trabalho tão rico e tão importante para o desenvolvimento de crianças com transtorno do espectro do autismo. Não só para crianças com transtorno do espectro do autismo, mas para aquelas crianças que apresentam dificuldade no processo de leitura e escrita. Então, a consciência fonológica é uma habilidade de extrema importância para a avaliação. É a percepção dos sons da fala e evolui ao longo do processo de aprendizagem. Devemos iniciar a consciência fonológica com brincadeiras que fazem parte da vivência dessa criança. Podemos começar estimulando com sons do próprio nome, sons do nome dos amigos em sala de aula, brincando com rimas, com músicas, com cantigas que tenham rimas para essas crianças brincarem com sons. Cada parte que nós vamos trabalhando, cada sons que nós vamos ritmando, vamos fazendo essa criança se apropriar, essa criança discriminar, nós estamos pensando lá na frente e são recursos que vão facilitando o desenvolvimento da leitura e da escrita. Quando falo para vocês da importância desse brincar com as palavras, podemos começar com as músicas infantis, com as cantigas de rodas e usar este momento para proporcionar a essas crianças momentos de diálogo. Às vezes acabamos cantando pelas crianças, mas penso que devemos fazer exatamente o seguinte: proporcionar junto com elas esse canto, proporcionar momentos de construção dialógica. Ou seja, ao pegar essa música
O Sapo Não Lava o Pé, que é uma música conhecida por essas crianças, podemos pegar oportunidades, né? Podemos ter oportunidade dessa criança fazer uma oralidade. Muitas vezes não é uma oralidade perfeita, uma fala sem trocas, uma fala sem trocas. Mas o que eu quero é que essa criança comece a se apropriar desse canto, né? Então, criar momentos para que essa criança oralize. Essa fala não vai ser dada pronta para essa criança, e sim essa fala será construída com a criança. Então, no momento que eu falo, né? O sapo não lava o pé, proporcionar momentos para que ele fale, né? Então, o sapo não lava. Pode ser que não venha esse sonzinho do vá perfeitamente, mas pode ser que essa criança faça uma pequena oralização, um pequeno balbucio que seja, mas cabe a nós, como terapeuta, nomear muito bem o sapo não lava o pé, não lava. Mais uma vez, dar oportunidade para essa criança. E podemos fazer isso ao longo de todo o canto. Muitas vezes, não damos um tempo necessário para essa criança processar uma resposta. Devemos, então, nos atentar, muitas vezes, ao correr ao longo da música. Mas o que eu gosto de trabalhar neste momento, nessa questão da consciência fonológica, é essa criança se apropriar dessas cantigas e se colocar como um sujeito interlocutor nessa brincadeira. Devemos trabalhar com essas crianças no sentido delas terem uma percepção de quantas partes, necessariamente, de quantas partes nós temos na frase. Começamos então de uma forma global, na percepção da frase, passamos para a percepção das sílabas e por último, na percepção fonêmica. No caso, as atividades de consciência, elas vão se referir à habilidade que a fala pode ser segmentada. Um exemplo, o cachorro late. Então, eu vou falar para o meu sujeito, para o meu educando, quantas partes tem essa frase? O cachorro late. E eu pergunto, quantas partes tem? 3 partes. A partir do momento que ele consegue ter essa percepção de quantas partes tem uma frase, ele começa a ver que essa fala ela é estruturada, ela é segmentada. A partir do momento que essa criança consegue perceber, eu vou para um outro momento. Quantas sílabas tem a palavra cachorro? Vamos contar juntos? Cachorro. Essa criança começa a se estruturar tanto na parte oral quanto na parte da escrita. São atividades que necessariamente a criança não precisa estar fazendo, a associação fonema-grafema. O que eu quero neste momento é essa percepção da oralidade, é essa percepção da fala. Como aqui também, no exemplo, papai comprou pirulito. Então, quantas partes tem essa frase? Papai comprou pirulito. E por último, a segmentação silábica. Então, quantas partes tem pirulito? Pirulito. Quando trabalhamos essa consciência das palavras, devemos trabalhar a consciência da percepção global do tamanho dessa palavra, com atividades como no exemplo. Qual palavra é maior? Então eu posso fazer. Vamos contar comigo quantas partes tem essa palavra? Gato. Posso levar para uma questão sensorial, levar para o corpo. Vamos bater palma. Quantas palavras tem? Quantas partes tem? Gato. Posso também trabalhar no próprio corpo mesmo.
gato. Que as crianças gostam bastante, posso nos proporcionar uma brincadeira de roda e fazer todos baterem, tanto na mesa quanto no chão. Vamos contar quantas partes tem a palavra cachorro? Cachorro. Ao proporcionar atividades de percepção silábica, eu já estou fazendo essa criança ter uma percepção dos sons da fala. E essa percepção de quantas partes essa palavrinha é formada vai me auxiliar no desenvolvimento da escrita. Então, com atividades, qual palavra é maior? Um outro exemplo, qual palavra é menor? Porco, iogurte. O que acontece? Muitas vezes nos deparamos com atividades, um exemplo, que a criança vai escrever porco, Eu falo assim, quantas vezes a minha boquinha abre na palavra porco? Então vamos falar junto? Porco. 2 vezes a minha boquinha abre. A partir do momento que ela faz essa associação de quantas partes a palavrinha é formada, essa escrita começa a ter mais significado. Muitas vezes vemos uma palavra de 2 sílabas, porco, bola, a criança escrevendo várias palavrinhas, várias letrinhas para construir aquela palavra. Ou seja, é uma criança que ainda não conseguiu ter essa consciência silábica da minha discriminação sonora, a minha produção para a minha escrita. Devemos também trabalhar as semelhanças fonológicas. Gosto de trabalhar com atividades de rima e de aliteração, pois podem ser aplicadas a crianças que ainda não apresentam a grafia do alfabeto. São atividades ricas de exploração do vocabulário, tanto receptivo quanto do vocabulário expressivo. Um exemplo é nós começarmos pelas aliterações, ou seja, fazer a criança ter uma percepção auditiva de primeiro momento. Um exemplo, quais palavras começam com o mesmo som? Quais figuras que eu tenho aqui que começam com o mesmo som? Então, o U da uva, a UE da escova ou o U do urso? Então, dou um tempo para essa criança ter essa percepção. Uva, escova ou urso? Quais são as 2 palavrinhas que começam com o mesmo som? Uva e urso. E posteriormente eu venho com a escrita, pois aí sim ela começa a fazer uma relação fonema-grafema. Então eu quero que antes dela tenha esse visual, porque muitas crianças acabam indo só pelo visual, eu quero que a princípio ela tenha uma discriminação sonora, uma discriminação auditiva, para depois eu entrar com a semelhança grafêmica. Em casos de crianças que já estão começando a escrita, montar uma listinha de palavras. Um exemplo, pato começa com o som do pá. Quais outras palavras você conhece que começa com um pá? Do mesmo jeito, bolo começa com bo. Quais outras palavras que você conhece começa com o som do bo? São atividades ricas para eu estar trabalhando vocabulário, a própria escrita. Posso proporcionar a essa criança que ela faça uma lista de palavras ou que ela vá até a lousa, também fazer em atividades em grupo. Cada amiguinho vai estar falando uma palavra. Atividades ricas de aliteração que auxiliam no processo da leitura e escrita e principalmente auxiliam na expansão do vocabulário. Ao falar das semelhanças fonológicas, anteriormente dei um exemplo da aliteração e aqui um exemplo de rimas.
as rimas são de maior facilidade de percepção das crianças. Então, é o momento de explorar as brincadeiras, de explorar as cantigas de roda e também irmos para a parte de discriminação visual mesmo. Inicialmente, podemos começar com imagens, juntamente com a nossa fala, para essa criança ter essa percepção. Então, um exemplo. Quais palavras terminam com o mesmo som? Cola, gato ou bola? Então, eu tenho cola, que rima com bola. Cola, bola. Panela termina com o som do ela. Quais outras palavras que vocês conhecem que terminam com ela? E vamos brincando com esse som. Então prestem atenção. Um exemplo, no caso. Panela rima com ela. Vamos lá. Quais outras palavras que vocês conhecem? Eu tenho janela, tigela, fivela, canela. Sempre devemos, nessas atividades de exploração da linguagem oral, respeitarmos o tempo de resposta dessa criança. E atividades de rimas são ótimas atividades para a gente estar explorando isso. Um outro exemplo. Balão termina com o som do ão. Quais outras palavras que você conhece que terminam com o som do ão? Mais uma vez, vamos explorar o vocabulário expressivo dessa criança. Então vamos lá. Balão termina com ão. Outra palavra. Macarrão. Caminhão. Balão. Sabão. Ou seja, vamos cada vez mais explorando essa percepção auditiva, né? Essa percepção sonora, o vocabulário dessa criança e também, né, o nosso grande objetivo sempre são as articulações, ou seja, eu estou proporcionando momentos em que a criança insira esta linguagem, ou seja, são atividades que proporcionam contextos dialógicos. Devemos sempre trabalhar com atividades que tenham conteúdos significativos para a criança, ou seja, de preferência com perguntas e atividades que sejam do dia a dia desse sujeito. Um exemplo, devemos perguntar: o que tem na sua casa que começa com a letra T? Ou seja, essa minha pergunta, essa minha exploração do vocabulário dessa criança está sendo explorado com um som T, mas que eu estou almejando que essa criança vá ao seu vocabulário, um vocabulário do dia a dia. E a partir do momento que eu nomeio o sonzinho que eu quero, ela começa a fazer essa associação. Fonema, objeto, fonema, figura, fonema, som. Um outro exemplo. O que tem na escola que começa com a letrinha C? Então, com o sonzinho do C mais A, do sonzinho do K. Vamos pensar? E dou um tempo, vou junto com essa criança, né, com esse sujeito, trabalhando essa narrativa, trabalhando essa exploração. Vamos pensar no que tem com o sonzinho do K? Eu tenho cada cadeira, cada carteira. Quando eu vou escrever, muitas vezes a tia Kise, né, você usa caneta e vou brincando com esses sons. Eu trago a consciência fonológica, mas essas habilidades, consciências fonológicas, têm que ser atividades significativas para esse sujeito. No início das atividades, né, nos exemplos de consciência fonológica que eu falei para vocês, eu falei que nós começamos de um globo, né, de uma questão global, né,
a consciência das frases, quantas partes a frase é formada. Posteriormente, vamos para as palavras, quantas partes essa palavra é formada, né? Quais são os sonzinhos dessa palavra? Pois bem, são atividades de estimulação da oralidade, que são atividades que eu estou estimulando, proporcionando caminhos para a leitura e a escrita. A partir do momento que essa criança consegue fazer essa correspondência, essa segmentação, manipulação silábica, nós vamos para o último momento, que é a estimulação fonêmica. A palavrinha faca, Então a criança já tem a percepção faca, que ela é constituída por duas partes, mas agora eu estou trabalhando essa percepção fonêmica. Um exemplo, se eu tirar o sonzinho do F e colocar o sonzinho do V, eu tenho uma nova palavra. Um exemplo, faca. Essa criança começa a brincar com os sons e a fazer com maior propriedade a correspondência fonema-grafema. Um outro exemplo, a palavra bola. Lá. Se eu trocar um sonzinho, se eu tirar esse sonzinho do O e colocar um novo sonzinho, eu tenho uma nova palavra, bala. Ou seja, ela cada vez mais tem a percepção que a frase são compostas, as sílabas são compostas de diferentes grupos fonêmicos, de diferentes som fonêmicos. Um exemplo aqui, mais um exemplo para vocês, a palavrinha sol, compostas por 3 foneminhas, três unidades mínimas sonoras. A partir do momento que eu tiro, esse sonzinho e coloco um outro som, eu tenho uma nova palavra, sal. Pois bem, a compreensão da habilidade de consciência fonológica, aprendizagem da leitura por decodificação grafofonêmica está correlacionada com o sucesso da linguagem da escrita, uma vez que essas atividades de consciência fonológica visam e proporcionam a esses sujeitos um lexo mental ortográfico. Muito obrigada, até a próxima!